coisa boa abrir com meu amigo Flávio Steinwurtz, contando a história do Maio Roxo. Eu acho que eu não vou apresentar o meu amigo Flávio. Ele é o dono da ABCD e eu acho que isso basta. Mas a gente precisa dizer que ele é médico do Hospital Israelita, que ele é master do American College of Gastroenterology, ele é membro da Organização Internacional dos Estudos da Doença Inflamatória Intestinal, é o atual presidente do PANCO. E ele é nosso amigo, ele trouxe o Brasil na história da doença inflamatória intestinal. Ninguém conhecia, ninguém sabia nada, e há 22 anos atrás, o meu amigo Flávio Steinwurtz acreditou no nosso potencial, acreditou na força da união para a gente ter essa nossa belíssima ABCD. Em 2015, ele me convidou para ser a presidente no lugar dele. Eu pensei, Flávio, tu tá louco? Eu não posso, eu não consigo nem mandar nos meus cachorros linguiça. Como é que eu vou coordenar a ABCD? Obrigado, Flávio, por esse mega presente que acho que hoje em dia eu tenho a maior honra do mundo de ser presidente da nossa ABCD. E agora nos conta a história do Maio Roxo. Bem, primeiro, obrigado, Marta. Você é uma querida amiga e tudo aconteceu exatamente do jeito que você falou mesmo, né? Eu fico muito feliz por ter você me sucedendo na ABCD e com esse sucesso enorme, com a sua dedicação, você realmente é a melhor pessoa que poderia estar aí chefiando a ABCD e levando ela no rumo certo. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a história do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, que tem tudo a ver comigo mesmo, e também do Maio Roxo. Eu acho que são coisas muito especiais e que a gente nem imaginava que poderiam ter toda essa divulgação, todo esse crescimento nos últimos anos. Então, vamos dizer que começa tudo quando, no ano de 1987, eu fui me especializar nos Estados Unidos com o Dr. Burton Correlitz, que é o que está mais à esquerda. E quem me incentivou a isso foi o professor Moacir Padua Vilela e o professor Pontes. Então, José Fernandes Pontes. Eles foram os meus mentores naquela época, para que eu pudesse fazer tudo isso. E quem diria que alguns anos depois eu iria receber o prêmio de Master do American College, justamente no mesmo dia em que o Dr. Correlitz, o meu chefe em Nova York, também receberia um prêmio, e no meio está a nossa querida doutora Maria Abreu. Do lado direito, o que vocês veem é o Dr. Correlitz, quando completou 90 anos, sendo homenageado no hospital onde eu estagiei, no Lenox Hill. E quero dizer que ele foi assistente do Dr. Crohn. E mais interessante, que ele hoje tem 95 anos, goza de plena saúde, e eu conversei com ele na semana passada, é uma pessoa maravilhosa. Bem, a história não fica só ali. Naquela época, o Dr. Correlitz me incentivou a conhecer a Crohn's Colitis Foundation of America, que é a maior entidade de Crohn do mundo, a mais antiga. Ela existe desde o ano de 1967, então 20 anos antes de eu ir para os Estados Unidos ela já existia, e a grande figura da Crohn's Colitis Foundation, sem dúvida, era a doutora Marjorie Merrick. Ela se aposentou, uma pessoa maravilhosa, era vice-presidente, e ela que incentivou para que eu fizesse a ABCD. Ela falou, você não pode ser um capítulo no Brasil, porque a Crohn's Colitis Foundation é só dos Estados Unidos. Você monta uma associação no Brasil, e aí você tem os direitos, eu te passo os direitos para você representar, e assim foi feito. Opa! Bem, mas o que seria só eu e a Marjorie se não fosse a doutora Marta Machado? Então, a Marta sempre esteve do lado e sempre nos apoiou em tudo, e ela viu a ABCD nascer. Na verdade, quando da fundação da ABCD, eu primeiro fui conversar com a minha amiga Marta, que é uma pessoa que eu sempre pude confiar, uma amiga realmente fiel em todos os momentos, e aqui nós estávamos com a Marjorie Merrick já quando nós tínhamos, então, o desenvolvimento do IBD World Day, o World IBD Day, e também do Maio Roxo. Então, veja, a doutora Marjorie é uma amiga
do Brasil e sempre foi. A ABCD, ela nasceu em 99, todos sabem, e a revista da ABCD, a ABCD em Foco, nasceu um ano depois. Então, em fevereiro do ano 2000, nós tínhamos a revista, e ela conta a história de tudo, do Dia Mundial, do Maio Roxo. Eu vou mostrar para vocês, então, a primeira revista que tivemos a honra de ter uma entrevista com a doutora Angelita Gama, com quem eu conversei hoje, porque ela hoje me ligou falando, puxa, Dia Mundial, tem gente querendo entrevista. Eu falei, lógico, é isso aí. Ela, então, sempre nos apoiou em todos os momentos e até hoje nos apoia, o que é um motivo de orgulho. Vocês vejam como começou a coisa. No ano de 2006, nós começamos a ter uma forte interação também com a Associação Inglesa. E eles tinham uma caminhada para o Crohn, que era Walk for Crohn's, e o símbolo era um pezinho, como vocês estão vendo. E, na mesma época, nós já tínhamos esse nosso acordo com a Crohn's Colitis Foundation dos Estados Unidos, e eles estavam aderindo a uma campanha chamada Got Guts, que assim tem a fibra, e gut é intestino em inglês, então é uma coisa que tem tudo a ver. E vejam o que saiu disso. Nós tínhamos, então, a nossa caminhada com a camiseta Walk for Crohn's, com os pezinhos, e o boné Got Guts americano. Então, nós já estávamos aí interagindo, tanto com a Europa quanto com os Estados Unidos, no sentido de uma integração internacional da ABCD. Ali também já tínhamos embaixo, como vocês podem ver, uma interação com o grupo do GEDIB, que já havia se formado, que foi fundado em 2002, 3 anos depois da ABCD. Muito bem, no ano de 2008, nós aí sim estávamos integrados. Haviam várias organizações do mundo e nós mantínhamos reuniões periódicas com a americana, com a europeia. Na verdade, ali já não era mais somente a inglesa, nós já tínhamos a Federação Europeia das Associações de Crohn e Colite, então a EFCA, que englobava várias entidades, ela começou a se formar ao redor dos anos 90, próximo do ano da formação da ABCD, e aí nós também nos juntamos com a Associação Australiana e com a Associação Japonesa. Assim, nós tínhamos, na própria revista da ABCD, a ABCD em Foco, as doenças inflamatórias intestinais no mundo e as associações que nos davam apoio e intercâmbio. E vejam que coisa interessante. Eu só estou mostrando que no ano de 2005 nós tivemos o furacão Katrina, que causou uma destruição muito grande, principalmente em Nova Orleans. E por que eu coloquei isso? Porque justamente no ano de 2010 houve o Congresso Americano, o DDW, que é o maior congresso americano, ocorreu em Nova Orleans até para dar um suporte àquela cidade que havia sido destruída pelo furacão. Eles queriam reerguer e começaram a fazer vários congressos lá, e o Congresso de Gastroenterologia, que é um congresso muito grande, foi feito lá, reunindo mais de 10 mil pessoas naquela ocasião. E naquela ocasião, vejam que interessante, se vocês verificarem aqui, nós tivemos uma reunião que foi a grande reunião, já tínhamos tido em 2009, mas ali nós fechamos a data e tudo certinho para a criação do World IBD Day, o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, onde nós nos reunimos com o Dr. Rick Gessel, que era o presidente, o CEO da Crohn's Colitis Foundation, e com o Rod Mitchell, que era o presidente, o chairman da EFCA, da Europeia. Fechamos, e aí eu vou contar depois como é que é a coisa. E vocês vejam que aqui no mesmo congresso nós tínhamos aqui o nosso queridíssimo amigo de sempre, Dr. Cláudio Fiocchi, que logo mais vai falar para vocês também, dentre outros colegas. Veja que interessante. Eu havia levado a proposta para que a gente começasse imediatamente com o Dia Mundial, naquele mesmo ano de 2010, tudo já estava preparado desde 2009, a lei era só para bater o martelo, e eu havia proposto o dia 18 de maio, porque o congresso era no começo de maio, e eu falei, a gente começa imediatamente, já estava tudo preparado. E o que acontece é que eu escolhi o dia 18 simplesmente por uma questão, eu sou de origem judaica, e
Na língua hebraica, 18 significa vida, porque as letras são números. E então a palavra Chai significa vida e Chai significa o número 18. Então eu propus isso, mas o representante, o Rod Mitchell, falou que dia 18 é um dia que na Inglaterra é importante, se eu poderia transformar para outro dia. Eu falei, então tá bom, que dia? Ele falou, pode ser 19 até. Então eu falei, então fica 19. E nós fechamos no dia 19. Esse dia, então, eu havia levado a eles a ideia do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, eles aceitaram, e a partir dessa discussão, nós firmamos o dia como dia 19 de maio, e no dia 19 de maio de 2010, nós, então, tivemos o primeiro Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Muito bem, isso trouxe grandes repercussões, a ideia tinha vindo por parte de mim, e em função disso, eles falaram que nada mais justo do que eu sediar tudo que era relacionado com isso. E realmente, então, o Brasil ficou responsável pelo site do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. O Brasil sustentou isso durante os 2 anos, com a ajuda de várias entidades, dentre as quais a BIREME e também a Organização Pan-Americana, mas, na verdade, nós depois transferimos isso para a EFCA, que tem uma estrutura muito mais organizada para poder desenvolver o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Então, aqui só para vocês verem que é a camiseta da primeira celebração do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Isso aqui é a camiseta que foi desenvolvida aqui no Brasil. Naquela época ainda não existia o Maio Roxo. Naquela mesma época, nós fizemos vários eventos, tivemos apoio, a BCD, Federação Brasileira, o GDIB, para o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, que foi realmente celebrado de várias maneiras naquele ano. Nós tínhamos como isso que vocês estão vendo, representação de organizações. Hoje já temos mais de 50 países em 5 continentes, e hoje ela é coordenada pela Federação Europeia das Associações de Doença de Crohn e colite ulcerativa. Veja que interessante, no ano de 2012, nós tivemos um encontro que era da luta contra a doença inflamatória intestinal. Então, todas as entidades do mundo, e aqui vocês vejam, já não era mais o Rod Mitchell, o presidente da EFCA, era o Marco Grego, e aqui nós temos a querida Luísa Vedano, que é a atual CEO da EFCA, e aqui a Chantal Dufresne, que é presidente há muito tempo da Associação Francesa, sendo que ela mesma é de descendência brasileira, ela fala português perfeitamente. Aqui, então, é assim, junte-se contra a luta contra a doença inflamatória intestinal, foi em Barcelona, foi um evento fantástico que reuniu todo mundo. Estamos sempre unidos, a união é que faz com que a gente possa ter realmente um rumo e a força que nós necessitamos. Eu vou mostrar várias fotos para vocês verem como o mundo está integrado. Então, aqui é uma foto nossa, da BCD, veja que coisa bonita que é, do desenvolvimento do Maio Roxo. Essa aqui já é da foto da camiseta da Associação Inglesa, Crohn's and Colitis UK. Veja, nós temos de vários países, eu vou mostrar para vocês várias, essa aqui é da Holanda. Aqui, veja que bonito que eles fizeram na Bélgica. Então, a IBD, né, que é a doença inflamatória intestinal, e o símbolo, quer dizer, tudo muito bonito. Outra, então é mais para que vocês possam ver. Veja na Itália que bonito o monumento, a Torre de Pisa, de roxo. A Marta mostrou, a Marta vem sempre fazendo um trabalho monumental, magnífico, mostrando também no nosso país, como nós temos aqui em Santa Catarina, em Blumenau. No mundo inteiro nós temos, então, a divulgação do World IBD Day e do Maio Roxo, o Purple May. Então, vocês vejam várias campanhas como essa, fazendo o invisível visível, então, tornando visível aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. Normalmente, o indivíduo com doença inflamatória intestinal é um indivíduo jovem que, aparentemente, parece saudável. Então, as pessoas, não, mas ele está doente. Não, a gente tem que
dar crédito às pessoas. Então, essa campanha Making the Invisible Visible é muito importante e fundamental. Então, aqui também é outra, assim, nem toda incapacidade se parece com uma cadeira de rodas, às vezes é diferente, a gente tem que entender o que acontece com cada pessoa. Aqui outra que, então, nós temos nas mais diferentes línguas, como vocês podem ver, é uma campanha realmente mundial e que atingiu pessoas do mundo inteiro. Veja que interessante essa aqui, que é das cataratas do Niágara, também em comemoração ao Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. E nós temos as mais recentes, de 2020. Então, faça a doença inflamatória intestinal trabalhar, funcionar. Então, veja, Make IBD Work. Muito bonita também essa campanha, e que também foi liderada pela EFCA. Essa aqui, que é a IBD Beyond Borders. Então, além das fronteiras, sabendo que nós temos, hoje no mundo, cerca de 10 milhões de pessoas com doença de Crohn ou colite ulcerativa. Isso é um número realmente grande que nós temos que mostrar que merece a importância que nós estamos realmente querendo que tenham. E vocês vejam aqui, na página da Federação Europeia das Associações de Crohn e Colite, que existe realmente uma integração mundial e a ABCD está aí no meio delas, já que a ABCD foi realmente o passo inicial para o desenvolvimento do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Nós estamos realmente juntos e nós temos que ajudar estas 10 milhões de pessoas que estão com doença inflamatória intestinal no mundo, para que elas possam realmente ter o respaldo que merecem e para que, tendo o respaldo, facilite, inclusive, a vida dos profissionais de saúde que lidam com essas doenças. Não é admissível nos dias de hoje que existam países onde nem existam biológicos ainda, nem nenhum tratamento adequado. Nós temos que lutar para que haja uma equidade de tratamento no mundo e que as pessoas possam receber a medicação adequada para cada caso. Vocês vejam que interessante aqui da associação inglesa, que eles mostram que a cada 30 minutos um novo diagnóstico de Crohn ou colite é feito na Inglaterra e de que 1 em cada 4 casos de diagnósticos é feito em alguém com menos do que 16 anos. Vocês vejam que interessante aqui, alguns detalhes muito interessantes, que os problemas mais frequentes, acidentes em banheiro, são porque eles deixam o assento levantado. E as coisas mais interessantes que são divulgadas para facilitar a vida dos indivíduos. Isso é uma foto muito interessante que eu tirei de um congresso DDW do ano passado que mostrava o localizador dos pôsteres. Vocês vejam que dentro da gastroenterologia, a doença inflamatória intestinal se tornou realmente um assunto-chave, com muito mais pôsteres sendo mostrados, muito mais trabalhos do que as outras subespecialidades da gastroenterologia. Vocês vejam o potencial que existe na doença inflamatória intestinal. E vocês vejam aqui que interessante os trabalhos que são feitos, como a doutora Marta fez, a jornada do paciente. Nós temos, então, a média de diagnóstico de idade é de 21 anos. E vocês vejam cada coisa que nós temos, quer dizer, a maioria dos pacientes com sintomas realmente no trato digestivo e muitos que dizem que os sintomas afetam eles na parte emocional de uma maneira muito importante. O tema desse ano da Federação Europeia é doença inflamatória e bem-estar. E isso realmente é algo muito importante. É importante que o paciente tenha o bem-estar. O bem-estar é a coisa que nós mais queremos que o paciente consiga dentro da sua doença. A gente quer remissão à doença dormindo e a qualidade de vida plena. É isso que desejamos a todos os nossos pacientes. Eu sempre digo, a gente aprende muito com os pacientes, porque, na verdade, não são pacientes, são amigos que a gente acaba tendo. Um paciente que tem uma doença crônica
ele vai ter que conviver com a doença e vai ter que conviver com o seu médico. E o médico vai ter, então, uma certa familiaridade, ele vai fazer parte do dia a dia. E nós queremos nada mais do que o seu bem-estar. Eu acho que o tema da campanha desse ano é realmente fantástico. Então, eu vou praticamente encerrando a minha apresentação. Acho que o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal é um dia para conscientizar a todos a respeito das doenças inflamatórias, engajando também governos e profissionais da saúde para que tomem parte e demonstrem apoio a cerca de 10 milhões de pessoas que vivem com estas doenças no mundo. Nós, no Panco, estamos agora também com uma etapa de divulgação de um lema "siga sem pausa", no espanhol, que é seguir sem nenhuma interrupção, que é nada mais do que este bem-estar. E eu quero dizer para vocês que realmente, veja, esse indivíduo que vocês estão vendo aí é aquele Patch Adams, do filme, aquele Doutor da Alegria, que foi interpretado pelo Robin Williams, que já faleceu, infelizmente. E esse indivíduo, eu encontrei ele pessoalmente e não acreditava que ele era o Patch Adams, e eu estava conversando com ele e perguntei para ele sobre a vida dele, e ele me falou: olha, a coisa mais importante para mim como médico é ver um paciente feliz. Então eu resolvi que para mim é importante dar essa autoajuda, essa impressão de que eu posso transmitir alegria. Transmitir alegria para mim é a coisa mais importante do mundo. Eu falei: que coisa maravilhosa o trabalho que você faz. Nossa, eu estou emocionado contigo. Eu queria tirar uma foto contigo, que essa foto foi tirada sem que nós estivéssemos sabendo. Ele falou: muito bem, eu tiro uma foto contigo, mas tem uma condição. E eu falei: qual é a condição? Ele: nós dois temos que mostrar a língua para as pessoas sorrirem. E então nós tiramos a foto, que é essa aqui. Eu desejo que todos possam sorrir, e o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal é para que todos possam realmente sorrir, tendo todas as condições possíveis para que isso ocorra. Um grande abraço a todos e agradeço novamente a minha querida amiga Marta por tudo que tem feito e pela oportunidade que me deu de falar hoje para vocês. Oportunidade é eu mostrar para todos os brasileiros quem é o idealizador do Maio Roxo, do dia 19, da ABCD, Flávio. Muito obrigado. Eu acho que nós estamos nesse momento hoje, graças ao nosso amigo Flávio. E a gente dá continuidade, assim é a vida.